programa com o Dr. Ricardo Mesquita. Fico muito feliz em poder aprender tanto com o senhor e também em poder levar esse conhecimento para você que está buscando uma transformação na sua vida. Na verdade, uma evolução, né? Ficar melhor, mais bonita, nós merecemos. E hoje nós vamos falar de uma inovação, que é uma técnica que tem prometido que você pode voltar ao seu trabalho, à rotina em apenas 24 horas. R24R, não é isso, doutor? Isso, vamos falar da R24R. Fico muito feliz de estar aqui novamente, após aquele primeiro momento no qual conversamos sobre o remodelamento costal. Então, vim aqui novamente para conversar agora sobre a R24R, que é uma cirurgia inovadora que vai trazer resultados rápidos, uma recuperação rápida logo no dia seguinte. É uma satisfação muito grande, então. Então me diz o seguinte, o que te levou a adotar essa técnica R24R, essa recuperação em 24 horas e se tornar referência nessa modalidade? Certo, eu costumo falar que é uma cirurgia da mulher moderna. Então, as pessoas atualmente querem fazer a cirurgia, mas não querem, às vezes nem podem ficar tanto tempo longe do trabalho, fora das atividades diárias. Então, proporcionar uma cirurgia que vai trazer uma recuperação rápida, com retorno às atividades, logo no dia seguinte, pode pegar inclusive 15 quilos. Até 15 quilos pode pegar no dia seguinte. Levar as crianças para a escola, voltar ao trabalho, tudo isso traz uma certa tranquilidade, um conforto e uma segurança em poder fazer essa cirurgia sem perder muitos dias, sem perder esse período. Você falou em tranquilidade, em conforto, mas eu quero te perguntar qual é o principal medo dessas mulheres quando vão fazer uma cirurgia de silicone. O que você pode trazer, né, para cada uma delas para tranquilizá-las? O principal medo, sem sombra de dúvida, é rejeição. Então, quem coloca uma prótese pensa o seguinte: poxa, será que eu vou ter uma rejeição, essa prótese? Se eu tiver uma rejeição, quando que será? Então, esse é o principal ponto. E outro ponto é, será que eu vou alcançar aquele resultado desejado, no qual eu fui procurar o médico, o cirurgião, para poder fazer a cirurgia? Então, equilibrar essa expectativa, ou seja, ela tem muita dúvida se realmente vai chegar no que ela deseja. Então, isso também fez eu procurar essa cirurgia, essa inovação. Então, vamos falar de tecnologia, né? Porque é uma cirurgia inovadora, porque tem uma tecnologia diferenciada. Então, eu quero entender um pouquinho melhor sobre a tecnologia por trás dessa técnica. Então, eu coloquei aqui algo importante que eu gostaria que você me falasse. O que exatamente é a técnica R24R? Como ela funciona na prática? Por que ela permite essa recuperação tão rápida? O que é essa técnica? Ok, então assim, quando uma pessoa me procura para colocar prótese, tem essa preocupação com o resultado, e o resultado não só precoce, mas um resultado tardio também. Ou seja, será que daqui 6 meses, será que daqui 1 ano, vou manter esse resultado? Aí começa a lembrar de amigas que colocaram prótese, depois de 6 meses a mama dá aquela caidinha para o lado, ou após pouco tempo, de repente ela cede, ou de repente no dia seguinte ela já não está com aquele colo marcado, muitas vezes porque colocou prótese grande para, enfim, tentar marcar mais essa mama. Então, isso aí é uma preocupação no qual me motivou a aprender essa técnica. Lembrando que, para fazer a R24R, é apenas a colocação de prótese, ou seja, não tem a retirada de pele. Então, é uma mamoplastia de aumento, ou prótese de mama. É uma cirurgia simplesmente para aumentar a mama. Porque temos aqueles casos de mama com queda, ou até mama volumosa, que já é outra cirurgia, chamado de mastopexia, ou mamoplastia redutora, que normalmente envolve cortes, né, ao redor da areola, a vertical. Essa não, é apenas a colocação da prótese e o corte mais ou menos de 5 centímetros no sulco. Apesar de ter simplificado aqui, não é algo tão simples, e a gente vai conversar hoje sobre isso. Maravilha, então vamos deixar isso bem claro, né? Nós estamos falando aqui que essa técnica, ela só vai poder, realmente só vai funcionar, ser efetiva para mulheres que não têm o seio, que queiram estar aumentando esse seio e não pode ter excesso de pele nem flacidez. Então, fala um pouquinho disso. Qual é a idade máxima, né? A mínima
Aí, qual a idade máxima e como é que tem que estar esse corpo? Especifica isso bem, doutor. Certo. Na verdade, quando a gente pensa em indicação, basicamente é o que a gente chama de hipomarchia, ou seja, tem uma quantidade menor de tecido mamário, não tem excesso de pele. Isso é muito variável, pode ser desde jovens até pessoas com mais idade. Às vezes, até pós-gestação, mesmo o paciente já tendo uma gestação, em alguns casos, não desenvolve aquela flacidez suficiente para poder haver a necessidade de retirada de pele. Então, a mamoplastia R24R também pode ser uma boa opção para esses casos. No caso da mulher ter engravidado, ter amamentado e não havendo flacidez, ela pode usar a R24R. Isso, eventualmente isso pode acontecer sim. Então não tem essa idade, né? Não tem essa contraindicação. Claro que eu gosto de operar, até indicado, né? Acima de 18 anos, para esperar aquele desenvolvimento hormonal, finalizar ali a questão do desenvolvimento da puberdade e tudo mais. Mas, enfim, não tem essa restrição de idade. Tá? Não há restrição de idade, mas há aí, então, uma restrição de pele, Isso. né? Porque tem pessoas que são extremamente jovens, mas hereditariamente já tem uma flacidez. Tem gente que não teve filho e tem bastante flacidez, né, doutor? Justamente. E quando a gente pensa numa cirurgia de mamoplastia como um todo, temos que observar a anatomia da paciente. Isso vai fazer muita diferença, vai ser muito importante para conseguir definir a proposta cirúrgica. Então, a qualidade de pele é um fator. A quantidade de tecido mamário é outro fator. Até a própria densidade mamária também. E algo muito importante, 2 pontos importantes. A conformação torácica e estrutura ligamentar das mamas. Também não podemos esquecer do posicionamento da mama. Então, quando a gente para pensar, quando vai planejar uma cirurgia de mamoplastia, tem que avaliar tudo isso. A cirurgia de mama, ela é uma cirurgia muito matemática. Então, a gente consegue traçar várias proporções para chegar no resultado adequado. Isso é variável de paciente para paciente. Um fator muito importante, primordial para definir ali o resultado de uma cirurgia é justamente a largura da base da mama. Isso vai direcionar o tamanho da prótese. Então, todos esses fatores estão envolvidos e devem ser avaliados na hora da consulta para definir justamente qual vai ser a melhor prótese e como que vai ser esse planejamento cirúrgico. Então, olha só, vou facilitar para vocês, tá? Porque tem um monte de termo aqui que a gente fica ali, eu vou pedir para ele explicar de um por um, tá? Doutor, hoje nós vamos falar sobre a R24R, justamente para esse aumento de mama, mas eu quero te pedir só um adeno aí, uma explicação. Você falou que pontos importantes. Densidade da pele, né? Explica aí o que é essa densidade, para que essa mulher possa entender melhor essa questão da caixa torácica de uma maneira mais facilitada para que a gente compreenda melhor. Beleza, vamos lá. Vamos explicar parte por parte aí de todos esses pontos que eu expliquei. Vamos começar com a conformação torácica. Temos basicamente 3 tipos de tórax. Seria o tórax plano, um tórax carinato, joga assim para frente, e um tórax escavatum. Ele faz mais ou menos isso. Então, essa parte do meio, ela é mais afundadinha, tá? Agora, pensa comigo, eu coloco uma prótese. Se a paciente tem um tórax plano, ótimo. A prótese, ela tende a segurar ali. Agora, se ela tem um tórax carinatum, ela vai tender a jogar essa prótese para a lateral do tórax. Certo. Se ela tem esse tórax escavatum, tem uma tendência de jogar a prótese para a região central. É mais difícil, mas pode acontecer. Tá? E não é um resultado legal a prótese se encontrando no meio. Pode dar algumas coisas como simaxia, por exemplo. Então, é importante quando o paciente entende isso também, porque ele vai mais seguro para a cirurgia. Sim, nossa, viu como faz toda a diferença a gente ir aí pontualmente? E que legal isso, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é só ou um erro médico ou algo assim, mas não, tem a ver com a minha anatomia. Eu mesmo tenho silicone e antes da cirurgia, eu sempre tive os peitos, a auréola mais direcionada para as laterais, então assim, muito provável, e o tórax mais largo, então essa tendência mesmo depois é realmente quando a gente deita, ela vai, e agora sabendo disso, não é
então que todo o corpo colocou, vai ficar ali retinho para frente, no lugar certo, né? Não há uma costura ali. Então, o senhor utiliza todo o meu tecido, inclusive essa caixa, os músculos, para ter esse encaixe, né? E quando a gente pensa em restante da anatomia, uma coisa muito importante a ser analisada é o ligamento do sulco mamário, que faz a dobrinha na parte inferior da mama. Então, normalmente, uma paciente que tem essa necessidade de colocação de prótese, ela não tem aquele sulco tão... a gente pode classificar esse sulco, na verdade. Então, tem umas que não tem o sulco, simplesmente a mama é muito pequenininha, então não mostra nada de sulco mamário. Algumas têm discreto. Aí, quando levanta o braço, de repente desaparece. E algumas têm esse sulco, quando levanta o braço, ainda assim permanece. Isso interfere, isso ajuda a gente a escolher, inclusive, o tipo de prótese, ou redonda ou anatômica. Então, outro ponto que deve ser avaliado também em consulta. Porque pensa comigo, se tem uma dobrinha, se forma um sulco, você levanta a mão, o braço, e mesmo assim permanece, tem uma tendência ali a ter um excesso de pele. Agora sim, não estamos falando daquele excesso de pele a ponto de necessitar de uma mastopexia. Mas às vezes, um excesso de pele, dependendo da quantidade ali, ele pode ser preenchido, esticado Com a prótese. Aí é onde a gente fala sobre a elasticidade da pele. Porque se é uma pele bem elástica, beleza, coloca a prótese, ela estica, ela se acomoda e fica legal. Agora, se não é uma pele elástica, muitas vezes você coloca uma prótese e não vai ser suficiente para esticar aquela pele, né? Então, entra naqueles casos bem borderline que você poderia, de repente, fazer uma massa ou colocar uma prótese. É outro motivo aí que entra também próteses anatômicas. A gente pode falar daqui a pouquinho sobre indicações de prótese anatômica. Maravilha, então. Então, vamos voltar aqui para a tecnologia da R24R. O senhor havia falado comigo sobre a questão do funil Keller, né? Que é um dos grandes diferenciais dessa técnica. Como é que funciona para que isso possa permitir uma recuperação tão rápida? A recuperação rápida é uma série de conceitos, né? Desde o trabalho muscular, é feito todo um trabalho muscular ali para estabilizar a prótese. Qual é a preocupação? Colocar uma prótese e de repente fazer movimentação do braço e de repente essa prótese deslocar. Então, na R24R, essa preocupação é menor, porque tem o músculo segurando a prótese ali. Agora sim, além do músculo, tem todo um material utilizado para confeccionar essa loja. Então, é uma loja dual plane. É interessante, eu coloco a prótese parcialmente por baixo do músculo, então o músculo vai segurar essa prótese, ela vai ter o benefício de uma prótese submuscular no sentido da sustentação da prótese, mas ela se comporta como uma prótese subglandular, porque a parte de baixo não está recoberta pelo músculo. Então, a prótese vai ter uma movimentação. Isso impede o que a gente chama de prótese dinâmica, ou seja, as pessoas que têm prótese totalmente por baixo do músculo, quando levanta a mão, muitas vezes a prótese pode levantar. Isso não é legal. Isso não acontece na R24R, não acontece quando coloca a prótese dual plane, porque ela vai se comportar como uma prótese subglandular, apesar de ser parcialmente submuscular. Ela vai descer um pouquinho, vai ter aquele encaixe. Então, essa estabilidade favorece para uma recuperação rápida. Agora, como trabalhar com o músculo para poder garantir essa recuperação rápida? Aí entra muito os materiais utilizados. Então, um princípio muito importante é a hemostasia prospectiva. Ou seja, tem materiais específicos, então uma pinça de Thebets que vai ter o mínimo de lesão muscular. O objetivo é fazer a loja sem ter sangramentos, porque o sangue irrita. Então, é feito uma cauterização dos vasos previamente antes mesmo de cortar. Então, o seguinte, esclarece para mim, a dual plane é uma técnica ou é o tipo de prótese? E o funil Keller é uma ferramenta? Como é que é? Me explica. E ainda vou deixar mais uma aí, né? Uhum. Que como você falou da cauterização, falando aí da questão de sangue, tem a sutura também, que ainda tem a questão desses fios especiais, que são Stratafix.
Explica esses Ok. 3 pontos para gente. Vamos colocar isso em ordem, num passo a passo. Ótimo. Então, assim, primeiramente é confeccionado essa loja através de materiais que vai impedir um sangramento, porque o sangramento causa irritação. Então a gente vai seguindo um passo a passo, são 14 passos para ficar bem sistematizado a cirurgia. Nesses 14 passos tem coisas relacionadas tanto à prevenção de sangramento, como prevenção de infecção, relaxamento muscular, alongamento muscular, enfim. Mas o importante é saber o seguinte: após colocar a prótese, na verdade a gente coloca a prótese com o próprio funil de Keller, tá? E o objetivo de utilizar o funil é eu não ter o contato com a prótese. Então, da caixinha, vai para o funil, para a loja. Eu não pego na prótese. E a loja que você fala é o meu peito aqui. Justamente. É a loja o espaço, do Allplane. A loja do Allplane que você anteriormente veio. Confecciono para encaixar a prótese. Deixa prontinho, cauteriza, faz tudo isso. A limpeza, antibiótico, tudo mais, para poder encaixar a prótese. E aí eu não tenho contato com a prótese. Uau. Através do funil, essa prótese entra pelo funil e já ele desliza muito fácil. Esse funil ele tem ácido hialurônico dentro, né? Então, quando eu coloco água, desliza, dissolve um pouquinho esse ácido hialurônico, e aí a prótese desliza muito fácil. Isso ajuda, inclusive, a fazer incisões menores para colocar a prótese. Legal. Então, incisões de, às vezes, 5 centímetros, antigamente fazíamos muitas vezes pode diminuir para 3,5, 4, enfim. E a cicatriz ajuda. fica cada vez mais linda, né? A cicatriz fica bem no sulco. Talvez nem cada vez dependendo do sulco. Justamente. Legal. Para a gente finalizar essa parte da tecnologia, me explica um pouquinho se o senhor acha que faz sentido essa questão dos fios de sutura especiais. Eles vão realmente ter alguma vantagem em relação às técnicas convencionais? Sim, porque o que a gente está procurando nessa técnica é a estabilização da prótese. Então, assim, quando eu faço essa loja, confecciono ali todos os cantinhos do músculo, a parte superior, medial, lateral, é justamente para a prótese encaixar ali e não perder a estabilidade, não ter deslocamento. Mas o músculo é uma estrutura forte, então quando você pega peso, vai ter uma contração, e essa contração vai tender a jogar essa prótese para baixo. E por isso entra o objetivo, a função do fio especial de sutura, né? Aí são vários, são os fios farpados, né? Tem o Stratafix, tem o Quill, enfim. É sem conflito de interesse, claro, mas são marcas bastante utilizadas. Esse fio, ele tem uma característica de ter garras. E essas garrinhas ajudam a distribuir a tensão na prótese. Então, a firmeza é muito maior. Então, esse músculo vai tentar jogar a prótese para baixo, ao mesmo tempo vai ter o fio segurando e garantindo a sustentação inferior. Com isso, já trabalhamos todos os 4 cantos ali da prótese. Superior, medial, lateral, inferior, utilizando o fio Stratafix. E sensacional isso, né? Porque só vai gerar cada vez mais segurança e garantindo, né, que não haja nem essa mobilidade da prótese e também que ele se mantenha ali quando eu retomar toda a minha atividade, né? Muito Justamente. Bom, gostei. Pena que essa não é para mim também, doutor. Mas tem uma coisa muito interessante nessa técnica, porque quando eu trabalho com a prótese, independente de ser masto ou mama de aumento, o começo vai ser desse jeito. Então, assim, vou fazer uma mastopexia. O começo do trabalho submuscular, o trabalho do Allplane, utilização do fio, vai ser exatamente a mesma coisa. A diferença é que na mastopexia, quando tem excesso de pele, aí coloca prótese, fecha a loja, mas tem que continuar a cirurgia, retirando a pele. Uau! Mas a sustentação... Ou seja, todas essas vantagens que a gente ouviu aqui... Justamente. É também repetida na masto, só que aí vai haver incisões maiores, justamente por causa da retirada. Que legal. E nesse momento a gente chama a técnica de masto, então, de mastogrip. E aí tem muitas coisas legais para falar sobre mastogrip. A gente, de repente, pode programar outro momento para detalhar melhor sobre essa técnica. Inclusive, eu queria te perguntar, o senhor acredita que hoje no Brasil você tem mais cirurgias de masto ou agora com essa 24R é porque percebeu-se também esse desejo das pessoas desse aumento?
Olha, acredito que vai ser mais massa porque Redução, é né? justamente redução, após gestação, às vezes perda de peso, termina gerando uma flacidez. Falando então nessas dores das mulheres, vamos falar de dores, desejos. Quais são as queixas principais das mulheres que vão te perguntar, né, vão te procurar, na verdade, para esse tipo de cirurgia específica, que é esse aumento de mama? É. Tem normalmente a queixa de hipomarchia mesmo, mama pequena. A mama é um órgão muito importante ali, né? É uma parte feminina muito importante que eleva a autoestima quando muitas vezes tem aquele colo marcado. Então, a maioria das mulheres realmente desejam aquele colo marcado. E aí na internet, muitas vezes, quando vai pesquisar sobre essa cirurgia, não sobre mastogripe ou R24R, mas cirurgia de mama de forma geral, quando coloca por baixo do músculo, e é uma técnica antiga colocar por baixo do músculo, nesses moldes não, nessa confecção não, é mais atual, mas a tentativa de colocar a prótese submuscular, ela é de muito tempo, né? Então, assim, muitas coisas, muitas dúvidas, elas muitas vezes encontram na internet. Por exemplo, doutor, vi na internet que uma prótese submuscular dual plane, ela não dá colo. Às vezes é porque a pessoa que fez não colocou o sutiã interno, não enfraqueceu o músculo, não trabalhou essa estabilidade do músculo. Então, assim, isso termina sendo um mito muito grande, porque a prótese realmente ela vai dar um colo marcado, né? É só trabalhar de forma adequada nela. Muito interessante esse esclarecimento também, né? E falando em internet, eu acredito que a rede social ela é excelente para muita coisa, mas acaba, né, trazendo esse monte de situações, né, que não são reais, mas acredito que é uma boa possibilidade, inclusive, para esclarecer e poder mostrar o É, quanto é você é porque competente e conhece, realmente tem as respostas para isso, né? É. Eu observo muito que são muitas informações passadas ali na internet, via social, de vários casos diferentes. Quem vai procurar muitas vezes fica confuso com tanta informação e não sabe, por exemplo, o que aquilo qual informação que realmente se encaixaria para ela, né? Que serviria como base para ela. Por isso que é importante essa avaliação personalizada, porque são muitas informações e eu entendo que deixa a cabeça do pessoal doidinho e bagunçado mesmo. Sim. E essa mulher que está buscando esse aumento de mama, você explica qual é a prótese ideal? Porque não pode, né, vou ver uma imagem, imagino que vai ficar de tal forma. Então, essa questão do tamanho, do formato, tudo isso tem uma limitação para essa questão do aumento? Tem nessa técnica, tem uma quantidade máxima de mls que eu posso trabalhar com a prótese. Então, o tamanho máximo seria 330 ml. Mais do que isso, não é indicado. E por quê? Porque vai rasgar o músculo. Se rasga o músculo, perde toda essa sustentação, toda essa estabilização. E aí começam a aparecer os problemas. Então, assim, é muito importante ter essa proporcionalidade. Eu converso com meus pacientes que é uma mama proporcional, é aquela que a parte lateral da mama fica rente com a parte lateral do tórax. Se estiver saindo, muitas vezes o músculo pode até segurar, tá? Depende de paciente para paciente. Mas se estiver saindo, ela está desproporcional, tá? Dependendo da quantidade que sai da lateral do tórax, isso pode dar um aspecto, por exemplo, da paciente ser gorda, quando na verdade não é. E um detalhe importante, isso mais antigamente, o pessoal hoje em dia está se conscientizando mais, só que antigamente pensavam o seguinte, que era um colo marcado, vamos colocar uma prótese grande, porque essa prótese grande vai marcar o colo, mas uma prótese grande tem peso e vai cair, vai ceder, às vezes fica marcado no primeiro mês, aí com 3 meses a paciente olha a foto, compara, vê que está diferente e na verdade tudo aquilo foi por conta do tamanho da prótese escolhida. Então, uma prótese grande, ela vai pesar, ela vai ceder e vai desmarcar o colo. E não adianta, nesse momento, colocar uma prótese maior, porque vai cair mais ainda. E vai envelhecer a pele. Porque um ponto importante da R24R é o não envelhecimento da pele. Não vai aumentar, acelerar esse envelhecimento. Porque uma prótese por cima do músculo, ou subglandular, ela vai exercer um efeito na cicatriz. A cicatriz pode alargar, pode ficar hipertrófica, enfim. E a própria pele também vai esticando, acelera esse envelhecimento. Tá? Ainda mais se a prótese for grande, é como se fosse um alargador.
Maravilha. Quando é por baixo do músculo, não. O músculo vai segurar, então não vai ter efeito nenhum da prótese no músculo e a pele vai envelhecer de forma normal, como qualquer outra pele do corpo. Entendi. Falando ainda da prótese, existe algum tipo de prótese que vai deixar isso mais discreto ou mais volumoso? O formato dela é o que vai direcionar isso? Para uma mulher, por exemplo, eu não tenho peito, mas estou amedrontada porque eu não sei como é que eu vou me sentir agora daqui para frente. Tem mulheres que só querem um pouquinho mais de volume, ou só o colo, ou tem outras que têm esse desejo, né, de ter algo mais volumoso. É sobre a prótese, além da questão da estrutura torácica? Sim, a prótese tem influência sim nisso, tá? Mas tem outro fator muito importante também. Entra nesse ponto o tipo de pele. Porque uma pele mais fina, uma pessoa mais magrinha com a pele mais fina, vai marcar mais, vai ter uma tendência de ter um colo mais marcado. Agora, a pessoa que está com, de repente, um MC um pouco mais elevado, tem um pouco mais de gordura subcutânea, ou que tem a pele grossa, não vai marcar tanto, porque a própria pele não favorece essa marcação. Embora é bom ter uma pele grossa, porque ela vai ajudar na retração, mas isso aí tudo eu explico também em consulta. Outro ponto importante é o posicionamento da mama. Então, tem paciente que tem uma implantação mais baixa da mama. Então, isso vai dificultar mais a colocação ali de uma prótese para dar aquele colo mais marcado. Quando a paciente tem uma implantação alta da mama e não tem excesso de pele, a chance de ter um colo marcado é bem grande, mesmo colocando prótese anatômica. Muitas vezes a pessoa pensa, prótese anatômica, vou deixar aquele formato mais natural e não vai marcar. Depende. A prótese anatômica, ela pode marcar tão bem quanto uma prótese redonda. Mas o que vai diferenciar, então, colocar uma prótese anatômica, uma prótese redonda? A característica da mama. Quando a gente está falando de mama de aumento, a característica da mama. Então, por exemplo, uma mama tuberosa, que é aquela mama que tem o mamilo e a areola um pouquinho mais saliente. Nesse momento, quando tem um caso de mama tuberosa, aí é mais indicado uma prótese anatômica. E muitas vezes enxertia de gordura ao redor dessa areola, para camuflar um pouco. Você vai colocar um pouquinho, essa vai fazer tuberosidade, um enxerto justamente ali, ao redor, para que não fique, porque ela fica um pouco infantilizada até, né, ali para frente. Entendi. Aí isso camufla um pouquinho a tuberosidade. Então, são técnicas que a gente pode associar e escolher de acordo com o paciente. E isso pode acontecer justamente nesse aumento de mama que a gente está falando. Você identificou ali na hora que precisa tirar um pouco de gordura de algum lugar e já fazer esse enxerto, ou você detecta isso Todo esse planejamento é antes. Legal. Um ponto importante dessa prótese, tanto da Mastogrip quanto da R24R, é porque a gente faz exatamente a escolha da prótese antes. É muito matemática essa cirurgia. Então, é como calçar o sapatinho ali na Cinderela. Então, é tudo bem... tamanho certinho, tá? Agora estou eu ali, aumentei minha mama, feliz da vida, estou me sentindo feminina, com peito. Qual é o impacto emocional e na autoestima que você percebe nas suas pacientes? Teve algum caso diferente que você se lembra ou não? Tem vários casos. De forma geral, eu percebo uma melhora da autoestima. Elas ficam muito felizes, e especialmente com o passar do tempo. Então, isso chama muita atenção. Às vezes passa 2, 3 anos, elas mandam mensagem, mandam foto, falam, doutor, tá praticamente do mesmo jeito aqui de quando coloquei a cirurgia. Porque é muito comum a realização de cirurgia e as pessoas se conversam, trocam experiência. É muito comum falar, poxa, de repente a amiga fala, coloquei tem 3 anos, mas eu estou precisando fazer de novo, já não tem aquele entusiasmo pela cirurgia que fez. Então, isso é uma coisa que eu percebo nessa técnica. Passa 2, 3, 4 anos, e aí 4 ainda não tenho pacientes com 4 anos, né? Mas assim, até 3, e aí elas falam realmente que mantém essa estabilidade. E aquele colo marcado, mesmo depois de tanto tempo, o resultado justamente traz muita satisfação. Não só para mim, quanto para elas também. Você percebe isso, né? E a gente vivenciando esse mundo de hoje que, de uma forma ou de outra, a imagem é tão importante. E não é só para mostrar
para o outro, mas eu quero me ver bem. E essa mulher, quando ela começa a se enxergar dessa forma, eu acredito que a vida sexual dela melhora. A autoconfiança, seja para o trabalho, para outras situações. Isso faz sentido? Você ouve coisas nesse, né? Você convive com mulheres o tempo todo, desses resultados que você fala assim, mas gente, até por ser homem, né? É sério que traz isso tudo? Com certeza. Inclusive, em vários aspectos da vida, isso é muito variado mesmo, né? De paciente para paciente, cada um vai contar uma experiência diferente, desde a praia, sutiã, roupa, fotos, né? Muito em alta aí as fotos, então isso tem realmente muitas experiências. E é muito legal isso que você falou até da praia, de fotos ou de um sutiã. Só sabe essa experiência de colocar uma lingerie, talvez alguém que esperou por tanto tempo para colocar aquela lingerie rendada, com um seio ali, né, um colo mais aparente, quem vive isso, né? E assim, por exemplo, teve uma paciente que fez a cirurgia na sexta e falou, realmente, doutor, voltei a trabalhar na segunda. Ó, que Fiquei legal. tranquilo. A retomada em 24 horas é verdadeira. Agora eu quero que você me fale sobre a drenagem linfática. Você já recomenda isso após 24 horas? Qual o impacto que isso tem? A drenagem linfática ela pode ser executada sim, sempre vai ajudar na circulação, na absorção de eventuais líquidos, mas tem algo mais importante ainda, ou complementar a drenagem linfática, que é o alongamento muscular. E o alongamento é importante, porque eu vou colocar um corpo estranho, que é a prótese, que vai esticar o músculo. E aí, assim, precisa de um músculo relaxado. Esse alongamento, ele começa inclusive na véspera. São vários exercícios que a gente explica em consultório, começa na véspera. No dia seguinte, após a cirurgia, a paciente recebe alta, inclusive, no mesmo dia. Pode até sair à noite, caso queira. Mas tem que lembrar de fazer os exercícios a cada hora, né? Exercícios que a fisioterapia explica, acompanha, vê se está fazendo certinho, para poder ter uma recuperação rápida mesmo. Então, além disso, a sua equipe, ela auxilia e é composta por fisioterapeuta, as meninas também lá podem fazer as massagens, tudo isso, essa paciente, você vai ter acesso lá no consultório e sair, inclusive, sabendo como são esses exercícios e como fazê-los. Certo, isso mesmo. Nós falamos, então, que sim, 24 horas vai super funcionar, mas agora eu quero saber, e você me falou tudo que pode, agora, quais são os cuidados, mesmo que ela tenha essa recuperação em 24 horas, seja super rápidas, que não podem ser negligenciados nessa cirurgia? Eu ainda oriento, mesmo após a recuperação rápida, dormir de barriga para cima. Evitar dormir de lado. Afinal de contas, tem a estabilização do músculo, mas também precisa dessa cicatrização. Pegar peso acima de 15 quilos, não pode, tá? Então, é outro fator importante. Basicamente. Tem algum erro que elas cometem ou que já aconteceu ainda nesse pós-operatório que você se lembra e que é padrão, tem que sempre estar lembrando porque elas acabam cometendo ou fazendo? Como a gente acompanha muito de perto, ali no primeiro mês, então é um período bem maior do que 24 horas, inclusive. Então, sim, graças a Deus não tem tido problema com relação a isso, não. Elas têm feito as orientações direitinho e garantindo ali o resultado. Às vezes é preciso ter um pouquinho de paciência no resultado final, porque como trabalha por baixo do músculo, muitas vezes precisa de uma acomodação da prótese. É um ponto importante a ser falado. Porque o que acontece? Uma prótese por cima do músculo, ela sai muito bonita ali no começo. No dia seguinte a paciente olha e fala, nossa, que linda. Mas depois de um tempo, ela pode ceder, pode cair para a lateral. Então, com o tempo, progressivamente, ela vai perdendo um pouco o colo, as características do início ali da cirurgia. A prótese dual plane é um pouquinho diferente. Às vezes ela pode não sair tão bonita, porque precisa de um relaxamento muscular, que acontece com o tempo e com os exercícios também. Mas esse relaxamento, ele acontece e a prótese, ela vai cedendo um pouquinho. Quando chega nessa estabilização, quando ela alcança ali a linha do sutiã interno, quando o músculo relaxa, aí sim, tem uma durabilidade bem grande. Ou seja, ela vai ficando mais bonita a cada semana. Isso eu observo no consultório. Muitas vezes mais do que a própria paciente, porque como a mudança ali é diária, às vezes fica difícil. Aí quando eu mostro a prótese assim que sai do centro cirúrgico, depois de um mês, a diferença é muito grande. Então, isso é um ponto que eu costumo explicar para as pacientes,
que ela vai se acomodando e vai ficando cada vez mais bonita à medida que vai passando o tempo. Você trouxe essa questão realista que eu acho muito importante, né, para que a pessoa não fique ali cheia de expectativas e ainda levando em consideração essa questão do que é realmente a cirurgia, os mitos que tem alguma coisa sobre a cirurgia de silicone que o senhor gostaria aqui de desmentir, de demistificar, para que essa mulher possa realmente entender, olha, isso não funciona, não é assim, ou isto não é verdade, mitos que se falam sobre essas cirurgias de silicone? Isso me fez lembrar a questão da contratura, tá? Então, assim, a contratura é uma realidade, ela pode acontecer em 3% das mulheres, né, que coloca prótese, independente do plano, se é por cima ou por baixo do músculo, pode acontecer, mas uma prótese mais escondidinha, por baixo do músculo, os estudos mostram que a chance de contratura é menor. O risco de contratura é menor. O material da prótese ela é diferente quando coloca por baixo ou por cima do músculo. Por baixo do músculo é a prótese texturizada. É uma prótese que ela desliza mais por si só. Porém, tem um músculo para segurar. Por cima do músculo, normalmente eu costumo usar a prótese de poliuretano, que é uma prótese muito boa também. É uma prótese super confiável, da Silimed, sem conflito de interesse também. É uma marca que eu gosto bastante, muito utilizada. É um material meio que aveludado. E ela tem uma fixação ali maior na pele, na glândula e até no músculo na parte de cima, né? Então é uma prótese que ela segura bem também com o tempo, mas do meu ponto de vista não tanto igual o músculo. Explica o que é a contratura, por favor, doutor. E também essa questão do silicone invertido, são essas complicações, né, que a gente sabe que tem por aí também, até para que vocês fiquem mais tranquilizadas com relação a isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o silicone investido. Está muito relacionado com o tamanho da loja, daquela confecção que faz no começo. Então, a própria confecção da loja, ela tem que ser de acordo com o diâmetro da prótese. Se eu faço uma loja maior do que o diâmetro da prótese, vai ter espaço para a prótese rodar lá dentro. Então, tem que ser muito justo. Então, tudo isso é medido com régua, certinho, tá? Então, para o silicone inverter, é porque talvez aquele espaço é maior e aí deu o espaço para que esse silicone inverta o tamanho, que aí é o que muda toda a estrutura. É um dos fatores. Outro fator é quando a prótese também é muito alta. Porque nós temos vários perfis de prótese. Uma prótese baixa, média, alta e extra alta. A extra alta, ela tem uma projeção grande. Então, ela, querendo ou não, a chance dela rodar termina sendo maior. Porque quanto maior a projeção, mais ela vai ficando esférica. Isso é a inversão. E a contratura? Tá. Aí só finalizando. Colocando a prótese por cima do músculo, não vai ter músculo, vai depender muito dos ligamentos. Se a paciente tem ligamento frágil, a própria prótese que está abaixo da glândula, por cima do músculo, pode romper esses ligamentos. E se rompe os ligamentos, dá chance, aumenta a loja. Isso aumenta a chance da prótese rodar. Então, por isso que é mais previsível quando coloca a prótese por baixo do músculo. Sim. Esse tamanho. Agora, a questão da contratura, a prótese, como eu comentei, ela é um corpo estranho, né? Então o organismo vai tentar isolar ela. E isso é bom, porque quando isola, forma uma cápsula. E essa cápsula, é um tecido cicatricial. Então, quando essa cápsula se forma, ela dá uma estabilidade para a prótese também. É quando a gente fala, está cicatrizado, aqui não tem mais chance de deslocar, tudo é porque criou essa cápsula e essa cápsula está bem firme. Agora essa cápsula pode ficar doente. Como que ela fica doente? Quando ela começa a ficar grossa. Se ela fica grossa, ela pode apertar a prótese. Uma cápsula grossa é uma cápsula que tem muito colágeno e o colágeno é elástico. Então ela aperta a prótese e aí tem vários graus de contratura. Em fases mais avançadas, aí pode causar o que a gente chama, pode causar dor ou deformidade. Aí nesse momento, aí o mais indicado é trocar a prótese. Existe um momento ideal para que essa mulher faça essa cirurgia de silicone? Até porque a gente sabe que alguém vai, né, e fala, olha, espera ter neném ou não, até os 18, como você já falou, que tem toda essa questão de finalizar a puberdade, a idade, ou a partir de 60, 70 já não faz mais.
Existe isso? Isso é muito individual? Você tem alguma dica É específica? muito individual, mas eu costumo trabalhar da seguinte forma. Antes de ter filho, como a ideia é aumentar a mama, até para curtir mais, aumentar a autoestima, tudo isso, então vale a pena colocar a prótese. Ela, se é um desejo da paciente, o desejo sempre em primeiro lugar, né? Se tem aquele desejo de aumentar, ter aquele colo mais marcado, o ideal é realmente que coloque. Se a pessoa de repente não está incomodada com o tamanho ou tem preocupações como, por exemplo, será que eu vou conseguir amamentar ou não? De repente esperar ter filho é uma boa opção. Mas normalmente quem tem a mama pequena deseja aumentar para curtir aquele momento da vida, né? Aquele momento antes de ter filho. E de verdade, eu gosto muito de falar de probabilidades. Quando eu falo de chance de acontecer alguma coisa na cirurgia plástica. Por exemplo, preocupação com a amamentação. Colocar uma prótese tem chance de diminuir o aleitamento materno, né, após a gestação? Tem. Mas, assim, a chance de uma prótese de mama, ou seja, só colocar a prótese, é bem pequena, comparado com a mastopexia, que vai cortar ali ao redor da areola. E colocando essa prótese por baixo do músculo, a chance é menor ainda de atrapalhar na amamentação. E com relação à idade mais avançada, tem algo que seja Está contraindicação? muito relacionado ao medo de cirurgia e até comorbidades. Sim. Então, se a pessoa tem alguma doença e de repente tem medo de colocar a prótese, porque eventualmente vai precisar da retirada dela, ou pode ter alguma rejeição e tem medo de cirurgia, aí de repente eu aconselho não colocar. Mas eu volto a falar, vai muito do desejo da paciente. Minha função é mais orientar, né? E, por exemplo, a pessoa chega igual, é muito frequente, está com 60 anos, mas tem o desejo de colocar prótese. Eu tenho que explicar. Eu explico normalmente. E muitas vezes ela chega no consultório sabendo. E com aquele receio, mas será que quando eu tiver 70, 75, vou ter que trocar? E será que vou ter saúde para fazer uma cirurgia? Então, tudo isso tem que ser bem pensado. Eu vou estar ali para tomar a decisão junto com a paciente, explicar os riscos ou não. Agora, se a paciente tem medo, ou se já tem alguma comorbidade, aí o ideal, pelo bom senso, é não colocar prótese. Tem técnicas também, a gente pode conversar depois sobre a redução de mama, ou até a paciente tem prótese, deseja retirar, e mudar o formato. E não perder tanto o volume. Tem técnicas também técnicas de explante para poder dar um pouco de volume. Claro, não vai dar aquele volume igual a prótese, mas também tira aquela preocupação da prótese. Boa. Maravilha tudo isso, né? A gente explicou bastante, praticamente aí tudo, sobre essa cirurgia que é de aumento de mama. Mas se ainda assim, doutor, alguma das mulheres que estão nos assistindo aqui agora tiver receosa, ou com medo, ou com alguma dúvida, que mensagem você daria para ela? Primeiro ponto, que qualquer pessoa que queira fazer uma cirurgia plástica, acho que o primeiro ponto que tem que vir acima de tudo tem que ter o desejo. Então, assim, tem que ter o desejo. Aí, com certeza, agendar uma consulta, a gente vai conversar lá no consultório sobre a indicação e alinhar as expectativas. Então, sim, explicar. Normalmente eu explico para a paciente o que esperar da cirurgia. Até que ponto vai ter um colo marcado? Será que não vai ter um colo marcado? Qual seria a melhor indicação de prótese para, de repente, ter isso, né? Às vezes tem paciente que quer uma prótese grande, eu converso com ela que aquilo ali não é uma melhor opção pelos riscos. Então, assim, tomar uma atitude, fazer um pré-operatório, uma consulta adequada, personalizada, fazer aquele planejamento antes da cirurgia e o mais importante, que você entenda, saia da consulta sabendo o que vai ser feito e o motivo de ser feito aquilo. Isso traz uma segurança. Então, acho essa é a principal mensagem, o desejo de fazer e a confiança. E a confiança só vem quando você sabe o que vai fazer, o que vai ser feito. E a expectativa. Claro, a gente sabe que cada corpo é diferente, mas uma coisa que eu peço para elas fazerem e enviar, inclusive, no grupo que é criado lá no consultório, escolher 5 fotos de como ela imagina a mama. Porque ali eu consigo ter uma noção. Não que eu vou deixar daquele jeito, mas até que ponto eu consigo chegar.
E se, por exemplo, eu perceber que nessas fotos eu não consigo chegar na expectativa, eu chamo no consultório para a gente conversar novamente, porque é muito importante alinhar essas expectativas. Perfeito. Eu ia fazer outra pergunta, mas já está mega respondido. Doutor, mais uma vez, um prazer te receber, aprender com você, e isso é muito bom para que você possa realmente entender sobre expectativa, ter conhecimento, e quando você traz essas respostas, né, ensina, educa, a probabilidade de que você aí tenha sucesso ao escolher o Dr. Ricardo para fazer sua cirurgia fica muito maior. E falando nisso, para marcar uma consulta, caso ela decida fazer a cirurgia com você, são nas informações que estão aqui na descrição mesmo. Ou tem mais alguma informação? Justamente. É muito importante que nos siga no Instagram, no YouTube, escute essas explicações. E é importante porque quanto mais você sabe da cirurgia, mais preparado você vai chegar para a consulta e mais informações eu consigo te dar. Isso eleva a conversa, né? O nível, né? Justamente. E aí você vai saber cada vez mais o que vai ser feito na sua cirurgia. Esse é o nosso segundo episódio, onde a gente está falando da cirurgia que é de super rápido retorno para você, para o seu trabalho, que é a R24R, mas nós já temos também um episódio de remodelação costal, que já foi postado. E na sequência, irão vir outros assuntos onde você pode chegar aqui, assiste com calma, entende tudo de jeitinho, porque assim como o Dr. Ricardo falou, isso vai ter um benefício enorme para você. Doutor, obrigada mais uma vez. Obrigado, agradeço muito essa oportunidade. Lembrando que a cirurgia de R24R pode ser associada com remodelamento costal, uma cirurgia bem bacana, porque vai afinar mais a cintura, vai valorizar essa parte de cima, isso ajuda muito na proporção e na harmonia. Podemos pedir para elas, inclusive, escreverem aqui as dúvidas, tanto no Instagram quanto no YouTube, e falar também qual é o próximo assunto que vocês querem ver por aqui, né? Verdade. Obrigada, doutor. Até a próxima, Obrigado, agradeço. Até a próxima.